Estar na sua presença, Senhor, nos faz lembrar de Pedro, Tiago e João, quando estiveram com o Senhor no monte da transfiguração. E ali eles viram a glória de Deus, e Pedro disse: bom é estarmos aqui. E hoje, Pai, nós vemos a glória do Senhor quando a palavra, quando os hinos, quando estamos, ó Deus, diante de Ti. Por isso, Senhor, bom é estarmos aqui. Receba o nosso louvor e abençoe a palavra, Pai. Que nós tenha a graça do Senhor de ouvir a Tua voz. Perdoe nossas falhas, seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10 ao 20. Nós vamos seguir na mesma linha do tema desta manhã. Quantos assistiram que não estiveram no culto? Que Deus ajude. É importante nós acompanharmos a escola dominical, porque é onde nossa fé ela é estabelecida, firmada. Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao 20. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma grande espada, uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na sua destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Podeis vos assentar, irmãos. Eu quero falar hoje, irmãos, não vai ser uma pregação, mas mais na linha de uma escola dominical. O tema é sobre as 7 eras da igreja. Nós vamos recapitular aquilo que nós já conhecemos, mas
é importante nós sempre manter vivo na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Deus tem nos dado. Como vocês viram aqui, irmãos, João, tendo esta visão, tudo lhe aparecia em símbolos, e ele viu 7 castiçais. O candelabro com 7 castiçais, ou seja, com 7 lâmpadas. E no meio dos 7 castiçais, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus Cristo. E Jesus estava no meio dos 7 castiçais, das 7 lâmpadas, e ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Depois, o próprio Cristo, ele explica para João e mostra que os 7 castiçais que ele viu são as 7 igrejas, e que as 7 estrelas que estavam em sua mão os 7 mensageiros, 7 anjos. Anjos, porque a Bíblia, quando fala em anjos, tem anjos celestiais e anjos terreais. Um mensageiro que tem um ministério, um ministro da parte de Deus, ele é chamado de anjo. Mesmo o pastor local, ele é o anjo da igreja. Então veja que na mão de Cristo estava essas 7 estrelas, que os 7 anjos, ou seja, os 7 mensageiros das 7 eras. Também você vai ver depois, na sequência, que vem as 7 cartas da parte de Cristo, endereçada aos 7 anjos, 7 mensageiros. Essas igrejas que são citadas ali em Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, cada uma dessas igrejas, das 7 igrejas, elas existiam no tempo em que João estava tendo esta visão. Ela existia, mas Deus usou aquelas 7 igrejas como um símbolo das 7 etapas, 7 eras que haveria de surgir. E isso é provado pelo nosso profeta de uma maneira muito clara, porque você pode mesmo pesquisar sobre essas 7 igrejas, onde elas existiram, as cidades, quais eram os costumes das cidades, como terminou cada uma daquelas cidades, e você vê agora, no decorrer das eras que se passou, que cada uma daquelas igrejas representava perfeitamente a situação das eras vindouras. Os irmãos estão entendendo? Então são 7 igrejas que existiam, que foram nomeadas para exemplificar as 7 etapas da igreja durante o período da graça. E você pode olhar com toda a tua atenção, não vou me detalhar aqui, mas depois você pode estudar o livro das 7 eras da igreja, e ali você vai ver com detalhes o profeta mostrando a questão natural, cultural e espiritual de cada uma daquelas cidades. E você vai ver que ela representou perfeitamente a situação da era a qual ela estava sendo um tipo. Por exemplo, nós estamos na última era, que é a era de Laodiceia. E você vai observar que o período que nós vivemos é um período de muita prosperidade, da ciência multiplicada e de muitos terremotos. Se você for olhar sobre a história da cidade de Laodiceia, a qual estava ali na Ásia,
ela foi uma cidade científica, ela foi uma metrópole, onde concentrava autoridade sobre todas as outras cidades. Isso tipifica o quê? O ecumenismo que virá nesta era, um controle sobre todos. Era uma cidade científica, um tipo perfeito do tempo que vivemos em um período de muita ciência. Havia muitos terremotos, há muitos terremotos nos dias de hoje, e aquela cidade ela terminou com um grande terremoto, um tipo perfeito da sétima era que culminará com aquele terrível terremoto que sacudirá o mundo. Eu vou pedir para o irmão colocar ali na tela, só para aqueles que não conhecem e para quem conhece também, reviver na sua memória sobre as 7 eras. Então vocês observam ali, aquele castiçal que a gente chama é todo... Irmão, coloca aquele que tem a cruz no meio, esse está faltando. Enquanto isso eu vou falando, depois se coloca o que tem a cruz no meio, esse está incompleto. Se puder colocar para nós. Porque o gráfico das eras que foi feito pelo nosso profeta, ele não é só o candelabro, ele tem a cruz no meio. E a cruz significa quem? Jesus Cristo. Porque vocês, enquanto o irmão coloca ali, vocês vão observar que diz assim, ó. Apocalipse. O mistério, antes ainda aqui, virei-me, verso 12, para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, que eu já vou mostrar para vocês o que é. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada. O irmão consegue colocar agora ali? Eu reli aqui para nós memorizar bem o que João estava vendo. Vocês conseguiram captar, irmãos? Ele estava vendo algo ali. E ele viu 7 castiçais, e ele viu um no meio deles, que era Jesus, e esse estava com a sua mão com 7 estrelas. 7 estrelas que são os 7 mensageiros. Não conseguiu ainda, irmão? Porque, enquanto o irmão coloca ali, o Apocalipse, ele é um livro de símbolos. Muitas pessoas têm medo do Apocalipse e até fogem dele, porque dizem que não se pode compreender. Na verdade, não é possível compreender com a mentalidade humana, e nem mesmo com a mentalidade teológica, porque foi escrito por símbolos já, por uma determinação de Deus. Agora você pensa assim, deixa eu falar isso para vocês. Por que então Deus já não escreveu dizendo tudo o que significava? Por que ele teve que escrever com símbolos? Porque esses símbolos, capta aqui, irmãos, se tratava de acontecimentos que ainda não haviam acontecido. Então você não tem como ver o acontecimento antes dele acontecer. O cavaleiro do cavalo branco, por exemplo, o cavaleiro do cavalo
vermelho, cavalo preto, tudo aquilo falava das etapas que a igreja passaria e como o diabo agiria. Por isso ficou tudo em símbolos. Hoje, Deus pôde revelar os símbolos, por quê? Porque aquilo que os símbolos representavam já se cumpriu. Então está ali, irmãos, esse é o completo. Vocês vê o castiçal, né? Ele começa, tem essa parte de baixo ali que servia para armazenar o azeite. O candelabro ele era usado ali na igreja do Velho Testamento. Então, embaixo ali estava se tivesse alguma coisa para me mostrar lá para os irmãos estão vendo, né? Entendendo. Se armazenava o azeite. Daí tem cada uma daquelas pontas que sobe logo abaixo daquelas bolas ali. Ali era os pavios, as lâmpadas. Então, quando o sacerdote ele vinha para acender o candelabro, lembrando, irmãos, que tudo era um símbolo para que hoje nós entendêssemos. Então, a primeira coisa que o sacerdote fazia, ele acendia o primeiro lá, com o fogo da onde? Não era um fogo simples, com o fogo do altar. Porque o fogo do altar representa o fogo de Deus. E como esses 7 candelabros representavam as 7 eras da igreja, o fogo que está em cada uma das igrejas tem que ser o fogo de Deus. Está entendendo? Então o sacerdote pegava o fogo do altar, acendia o primeiro. Com o fogo do primeiro, ele acendia o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o 7º. O que isso representa, irmãos? Que o fogo que veio do altar de Deus no Pentecoste acendeu a primeira era. E o mesmo fogo do Pentecoste acendeu a segunda era, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e até a 7ª era. Amém? Aí vocês vê que cada um dos candelabros, ele tem o nome da igreja que nós vimos ali no Apocalipse. Primeiro é Éfeso, segundo Esmirna, Pérgamo, terceiro, Tiatira o quarto, Sardes é o quinto, Filadélfia é o sexto e Laodiceia é a 7ª era, ali então na 7ª lâmpada. Lá em cima, no braço da cruz, estão as 7 estrelas que João viu na mão daquele que estava no meio dos 7 candelabros. Aqui no meio está a cruz, representando Cristo. Por que Jesus estava no meio dos 7 castiçais quando João viu? Porque isso representa o cuidado de Cristo durante as 7 eras da igreja. Desde a primeira era até a última, Jesus Cristo tem estado com seu povo. Amém? Por isso que João viu sobre o meio dos 7 castiçais Jesus, e na sua mão as 7 estrelas. As 7 estrelas, vocês viram que o próprio Jesus explicou para João, é os 7 mensageiros. Então, na primeira era de Éfeso, ela durou do ano 53 até o ano 170. Essas datas que o profeta colocou, elas são aproximadas. Ele mostra que uma era, ela até adentra outra. Ou melhor, ela não termina abruptamente e começa outra abruptamente. Enquanto está terminando uma era, a outra já vai iniciando. Então há uma transição. Ninguém sabe dizer onde terminou uma era e onde começou a outra. O ano 53, que é o início da primeira era, está se referindo, isso é importante os irmãos captar, irmãos, está se referindo ao período da graça para os gentios. Mas a era de Éfeso, ela começou antes de 53. Por quê? Porque ela começa desde ali do Pentecoste. Só que esse período que esteve com os judeus não está representado ali, por quê? Porque o gráfico está falando só da graça aos gentios.
Vocês vão encontrar isso na mensagem Contagem Regressiva, traduzida pelo Crentes da Bíblia. O irmão Branham, nessa mensagem, ele cita o início da Primeira Era, bem antes de 53. Não sei se alguém que está aqui lembra para nos dizer, me fugiu agora, mas ele cita a Primeira Era bem antes de 53. Daí ele diz, esse período antes é o espaço que esteve entre os judeus. Por isso, vocês já viram pessoas fazendo conta, porque a era mais curta que houve foi de 53 a 170, que dá 112 anos, é isso? Quem é bom na matemática? 117, né? Então, ela é uma era muito curta. As outras eras foram longas. E o profeta diz que a era de Laodiceia seria uma era rápida. Só que aí as pessoas começam a aumentar aquilo que o profeta disse e vão deturpando a verdade. Porque há um dito por aí que o irmão Branham diz que a era de Laodiceia será mais curta. Aí, se ela é mais curta, começando em 1906 e agora estamos em 2025, já passou quantos anos? Ela já está mais longa do que a era de Éfeso. E como que vai funcionar? Então lembra, o irmão Branham diz que a era de Laodiceia seria uma era rápida. Ele não disse mais curta. E mesmo que ele dissesse mais curta, você tem que levar em noção o período da era que foi antes de 53, que estava lá com os judeus. Amém? Então, o mensageiro dela foi o próprio apóstolo Paulo. Ele foi o mensageiro, ele mesmo diz, Deus me separou para os gentios. E ele ali então tinha a totalidade da palavra naquela era. Tem aquela bola logo acima da lâmpada, tem a parte branca e a parte escura. A parte branca representa a palavra, a virtude na igreja. Pode ver que na primeira era praticamente totalmente luz. Tinha só um pouquinho de trevas embaixo. Por quê? Porque era a era que os discípulos ainda estavam vivos. Começou com os discípulos vivos. E tinha toda a palavra, o batismo, tudo certinho. Não havia na igreja primitiva, até então, lá no início, alteração. Com o passar dos anos, com a morte dos discípulos, começou a entrar as doutrinas erradas, foi aonde ficou aquela pequena partezinha escura. Na segunda era, Esmirna durou do ano 170 a 312. Pode ver que a escuridão aumentou, porque aos poucos foram se afastando da verdade. O mensageiro foi Irineu. Então vem a terceira era, Pérgamo, de 312 a 606, aumentou mais a escuridão. E o mensageiro foi Martim. Tiatira, do ano 606 a 1520, e quase que enegreceu toda a era. Só tem um pouquinho de luz ali. Foi chamada as eras negras, né? O mensageiro foi Columba. Na quinta era para frente, começa o período da restauração. 1520 a 1750, né? E o mensageiro foi Lutero, quando começou a restauração. Depois Filadélfia, 1750 a 1906, o mensageiro foi Wesley. Aumentou mais a luz, porque de Lutero começou a restauração, com Wesley houve não só a questão da restauração, mas eu falo da luz na igreja. Pode ver que Lutero foi chamado a era das portas abertas, o Wesley, onde muitos pregadores foram pelo mundo levando a palavra, por isso houve muitos convertidos e a luz aumentou. Os irmãos entenderam? Não se refere só à revelação, mas à luz. Aí você vê, a sétima era começa em 1906, que é Laodiceia, tem por mensageiro o irmão Branham, como nós sabemos, porque a Bíblia diz que haveria o Elias,
e que o Elias faria, como vimos esta manhã, duas coisas, que foi restaurar e revelar os mistérios. E como nós sabemos que o irmão Branham é esse mensageiro? Porque na vida dele se cumpriu tudo que a Bíblia diz que o Elias faria. Então, não há como, contra fatos, não tem como a pessoa argumentar. E você vê que tem só um pouquinho de luz. Só que, aqui é um ponto que eu quero que vocês guardem. Tem um pouquinho de luz. Mas o irmão Branham, quando ele desenhou sobre a revelação de Deus, ele disse que o correto era todo o globo estar totalmente escuro. Porque a era da Laodiceia é a pior que existe. O mundo aumentou cristãos no mundo, mas diminuiu o fogo na igreja. Então o profeta disse que aquela luz, ela existe, mas o correto dela é do lado de fora do globo. Por quê? Porque a noiva de Cristo está fora do sistema religioso. Mas ele colocou ali para poder a gente compreender, né? Então vocês viram, entenderam, né? O castiçal é esse, todo ele ali, a parte ali do meio ficava o reservatório do óleo. Cada uma daquelas lâmpadas tinha o pavio que puxava o óleo, e com o fogo do altar acendia o primeiro, do primeiro, o segundo até o sétimo, representando com o fogo do Pentecoste acendeu a primeira era, e daí com o mesmo fogo seguiu nas eras futuras. Então, irmãos, eu quero agora ser bem rápido, mostrar para vocês um pouco do que foi cada uma dessas eras. Então, Éfeso, que é a primeira, dos 53 a 170, o mensageiro foi Paulo. O nome Éfeso, quem quer anotar, ele tem um significado, e o significado é almejado e relaxado. Então, o nome da primeira era é Éfeso, com o significado almejado e relaxado. Por que ele teve esse nome? Porque esta primeira era foi uma era almejada por Deus, por ter recebido a palavra em sua totalidade. Inclusive os discípulos sendo estando no início desta era. Mas ela é chamada relaxada porque ela começou com a plenitude do Espírito Santo e começou então a relaxar. Foi esfriando, né? Foram almejados por iniciar com a plenitude do Espírito Santo, com a palavra pura, toda a verdade, né? Porque, como eu disse, até ali os discípulos ainda os apóstolos estavam vivos. E esta era, o profeta diz assim, por pouco prevaleceu, depois relaxou. Sofreu o descuido. E Satanás plantou na primeira era da igreja a semente da ruína da igreja. Ela começou a decair, deixou o seu primeiro amor. Vocês vão ver aqui na primeira carta, dizendo, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Veja, então, ela começou a relaxar e foi deixando o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas. Então, veja, na primeira era, o diabo plantou a semente da ruína,
E essa semente, ela está apresentada como a doutrina dos nicolaítas. A palavra nicolaíta é uma palavra grega com um significado composto. Nikao significa conquistar, dominar, e laíta significa leigos. Então, essa doutrina dos nicolaítas era uma doutrina que veio para dominar sobre o povo. Quando a igreja nasceu com o Espírito Santo dominando sobre a igreja. Mas o diabo infiltrou na primeira era essa doutrina. E vocês vão observar que essa doutrina tirou as pessoas simples do púlpito, colocou pessoas estudadas, criaram uma hierarquia de homens. E para criar essa hierarquia, começou, irmão, com duas palavras na Bíblia, que está em Atos capítulo 20. A palavra ancião e bispo. E eles ali, alguém usado pelo diabo, começou a dizer que o bispo é um ministério separado do ancião e superior ao ancião. Quando, na verdade, vocês vão ver em Atos capítulo 20, que Paulo cita as duas palavras bispo e ancião, mas no contexto ele está se referindo ao mesmo ministério. Porque a Bíblia diz assim, que Paulo reuniu os anciãos da igreja para falar com eles. E no final da reunião, Paulo diz assim, para eles, cuidem do rebanho, que Deus resgatou com o seu próprio sangue, sobre o qual Deus vos constituiu bispos para apacentar. Então, a quem que Deus constituiu bispo para apacentar o rebanho? Os anciãos que estavam na reunião. Não sei se os irmãos entenderam. Porque no início do capítulo 20, repito, Paulo chama os anciãos da igreja para uma reunião. No final da reunião ele disse assim, Deus vos constituiu bispos sobre a igreja de Deus. A palavra bispo quer dizer supervisor. Então não é dois ministérios. São duas palavras. Uma se refere à qualidade do homem e a outra ao ministério do homem. Ancião se refere à qualidade do homem. Quer dizer, um homem maduro. E bispo é o nome do ministério que esse homem maduro, ancião, tem. Então não é dois ministérios. Mas o diabo fez isso para quê, irmãos? Para substituir a liderança do Espírito Santo pela liderança do homem. Começou muito sutil, por isso que começou com o cavalo branco. O diabo montado, disfarçado de branco, falando em nome de Deus, falando em organizar a igreja para ficar melhor, disfarçado, mas era Satanás. Então, aí, logo surgiu pessoas que queriam ser bispos, né, para mandar no ancião. E, em busca do poder, alguns até compravam a posição. Nem tinham espiritualidade para ser um líder, mas tinham dinheiro, compravam para se tornar bispo, para dominar sobre um grupo de ancião. E ao colocar então pessoas formais, pessoas intelectuais, no lugar daqueles pregadores inspirados pelo Espírito Santo, porque eles foram tirando do púlpito aqueles que não sabiam falar direito, que eram simples, mas cheios do Espírito Santo. Tiraram e foram colocando pessoas mais sábias. E aí, ao fazer isso, o que aconteceu? O Espírito Santo perdeu, irmãos, a liberdade. E aí, então, essa semente da ruína foi se multiplicando. Aí vem a segunda era. Então, lembra que na primeira era, o cavaleiro que cavalgou sobre esta era foi cavalo branco.
A segunda era Esmirna, como mostrei para vocês. Eu não vou ler as cartas, senão vai tomar muito tempo. Mas a carta para a igreja de Esmirna está em Apocalipse 2, versículo 8 ao 11. A palavra Esmirna significa, alguém lembra? Amarga. Cada significado tem a ver com a situação da era. Foi uma era amarga, uma era cheia de mortes. Então o nome Esmirna tem um duplo significado: amarga em razão das mortes, e que também havia duas vinhas crescendo ao mesmo tempo, mas separada. Porque a partir dali houve uma divisão, irmãos, entre aqueles que aderiram à doutrina dos nicolaítas e aqueles que disseram não, isso não é bíblico, esse negócio do homem mandar na igreja, não concordo. Surgiu então uma divisão. E essas dois grupos, chamados duas vinhas, havia uma amargura terrível da falsa vinha contra a verdadeira vinha. E ao fazer isso, eles matavam aqueles cristãos que não queriam aderir a essas modernidades. Por isso o nome da era é Esmirna, que representa amarga, falando da amargura, do sofrimento dos irmãos que morriam. O grupo verdadeiro lutava para manter a doutrina correta, e o grupo falso dando ouvido à doutrina dos nicolaítas. A falsa vinha, irmãos, tinha uma amargura muito grande contra os verdadeiros. O mensageiro, como nós já vimos, foi Irineu. Irineu foi um homem muito forte, lutador contra o espírito nicolaíta. A base da sua mensagem foi combater aquela doutrina nicolaíta, que era a doutrina de hierarquia humana sobre a igreja, substituindo a liderança do Espírito Santo. A organização, ela estava crescendo, essa organização que surgiu pela doutrina nicolaíta, crescendo rapidamente, e a liderança do Espírito Santo, irmãos, sendo deixada e substituída. Veja como a igreja foi caindo desde da primeira era, quando o diabo plantou aquela semente da ruína através da doutrina nicolaíta. A árvore noiva que foi plantada no Pentecoste começou a cair desde a primeira era. A morte foi entrando aos pouquinhos, né? E os que compartilharam desta era, compartilharam da amargura e da morte espiritual por terem deixado a liderança do Espírito Santo. O cavaleiro que cavalgou sobre essa era foi ainda o cavalo branco, era a mesma unção, e da parte de Deus a unção que havia era do leão, que dava, o leão representando Cristo, né? Que representa a palavra, combatendo ao falso ensino. Logo vem a terceira era, então, que tem por nome Pérgamo. A carta para esta igreja está em Apocalipse 2, verso 12 ao 16. A duração desta era foi de 312 até 606. Agora quero a atenção de vocês num ponto aqui, irmãos. O nome desta era é Pérgamo. E o significado de Pérgamo significa, alguém lembra? Inteiramente casados. Ué, por quê? O que tem a ver? Porque aquela falsa vinha da primeira era, que começou com a doutrina nicolaíta, que progrediu na segunda era, agora quando chega na terceira era, ela faz o quê? Casa com o Estado. Quando o imperador Constantino se tornou o patrão da igreja e tornou a igreja como oficial do seu estado, mas não a verdadeira igreja, a falsa vinha, porque a verdadeira igreja estava vivendo na obscuridade, sendo perseguidos, sendo mortos, e a falsa igreja foi crescendo, a qual se denominou Igreja Católica Apostólica Romana. Então, por que Pérgamo significa inteiramente casados? Porque ali
a igreja casou com o Estado. E ali selou, irmãos, o destino da falsa igreja. Porque agora o Estado dominando sobre ela, usava ela. E agora, estando ligada com o Estado, a igreja falsa tinha o que, irmãos? Tinha exércitos, tinha soldados. E aí começou a grande repressão. Já havia, né, na Segunda Era, pessoas morrendo, mas agora a coisa toma um rumo terrível. E também, irmãos, se vocês observar, ela também é chamada, a Terceira Era, de trono de Satanás. Por quê que ela é chamada de trono de Satanás? Porque esse nome surgiu em razão que os medos e persas, quando eles destruíram, né, Babilônia, o sacerdote pagão que estava em Babilônia fugiu. O nome dele, Átalos, fugiu para Pérgamo e ali se posicionou. Por isso também ela é chamada do trono de Satanás. Nesta cidade havia muitos pecados, lembrando que a característica de cada cidade representava a característica das eras, né? Estavam entregues a ritos, a adoração a Esculápio, a um deus que ele chamava Esculápio, o qual era adorado na forma de uma serpente. Quando? Isso na igreja literal, ou melhor, na cidade literal de Pérgamo, estou falando. A adoração daquela cidade era a uma serpente chamada Esculápio. Representando o quê? A apostasia que a dispensação da era de Pérgamo entraria adorando todo tipo de imagens e de idolatria. Os irmãos estão entendendo? Nesta cidade de Pérgamo, na cidade mesmo literal, havia um pequeno grupo de crentes que abominavam a adoração satânica. Representando o pequeno grupo de irmãos que haveria na dispensação de Pérgamo, que iriam abominar a adoração a ídolos, a imagens que a Igreja Católica começou a colocar no seio da igreja. O mensageiro desta era foi quem? Martim. Não Martim Lutero, né? Martim. Os mais cruéis atacantes contra verdadeiros crentes eram os chamados bispos. Nesta era havia dois grupos sustentando o nome cristão. Dois grupos. Qual? A falsa vinha, que surgiu pela doutrina nicolaíta, e os verdadeiros crentes que estavam tentando defender o princípio apostólico. Nesta era, a falsa igreja se uniu com o Estado e juntos matavam os cristãos. O cavaleiro ainda da Terceira Era ainda era o cavalo branco. Ainda o diabo estava não sendo muito agressivo e mais trabalhando com a alteração das doutrinas. Mas na Quarta Era, muda de cavalo. Por que muda, irmão? Porque agora a igreja estava casada com o Estado, tinha poder, tinha exércitos, e agora podia então reprimir os cristãos. A era de Tiatira, que é a carta para esta era está em Apocalipse 2, verso 18 ao 29. A duração desta igreja foi do ano 606 até 1520. O significado, irmão, da era Tiatira significa domínio feminino. Também significa sacrifício contínuo, tipificando a morte dos irmãos. Domínio feminino, por quê? Porque a igreja passou, a falsa igreja, a dominar. Então o mensageiro desta era foi Columba. Foi nesta era que colocaram o Papa no lugar do Filho de Deus. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Até a Terceira Era ainda não havia a figura do Papa na sua totalidade como há hoje. Mas na Quarta Era o Papa, qual foi o nome dele? Inocêncio.
III reivindicou ser o vigário de Cristo. Vocês estão me entendendo? Vocês viram como a queda da igreja não foi abrupta? Olha, aqui nós estamos já em 606. Quantos, mais de 500 anos se passou? Aos poucos havendo alteração. Começou com a doutrina do Nicolaíta, fazendo uma pequena hierarquia ali, somente de um sobre os outros, que era o bispo, dominando sobre os anciãos. Mas depois foi aumentando, e aí surgiu, depois do bispo, né, surgiu o arcebispo, que é um que domina sobre os bispos, e os bispos sobre os anciãos. Depois veio os cardeais na hierarquia, sendo líderes sobre os arcebispos, os bispos sobre os bispos, os arcebispos sobre os bispos e os bispos sobre os anciãos. E depois do cardeal, então, surgiu a figura do Papa, que foi na quarta era. O Papa realmente tomando essa posição de domínio completo. Foi na quarta era. Então vocês veem que a falsa vinha cada vez se afastava mais de Deus. Estabeleceram e forçaram nessa quarta era a adoração a ídolos. Determinaram a morte de quem recusasse dar lugar para as imagens em suas igrejas. Sob o domínio, irmãos, da imperatriz Teodora, que foi do ano 842 até o 867, mais de 100 mil cristãos foram mortos, por julgarem sem valor as imagens. Por isso que muda a figura do cavalo agora. É o cavalo vermelho, representando sangue, morte. Por quê? Porque essa igreja agora casada com o Estado podia fazer o que ela queria. Foi nesta era, como citei, que o Papa Inocêncio III reivindicou ser o vigário de Cristo, ou seja, estar no lugar de Cristo, ser soberano, supremo sobre o mundo. Aí vemos, terminando esta era, que durou, ela foi uma era bem longa, do ano 606 a 1520, vem a quinta era, que é a era de Sardes, de 1520 a 1750. A carta escrita para esta igreja está em Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. Nesta quinta era, muda também a figura do cavaleiro. Antes era o cavalo vermelho, agora mudou para o preto. Por quê? Porque agora eles já tinham matado os cristãos, na sua maioria, queimado as Bíblias, e como o povo não tinha mais acesso à Bíblia, a igreja católica podia ensinar somente a doutrina da igreja. E a doutrina da igreja era purgatório, que não existe, para aterrorizar as pessoas, dizendo que elas iam morrer e iam para um lugar de fogo, tormento, e que para sair de lá precisava o padre rezar a missa do sétimo dia. Aí a família tinha que pagar para que a igreja rezasse essa missa. Por isso que muda de cavalo. E o cavalo preto, ele tem o quê? Uma balança na mão. Representando o quê? Negociar. O diabo estava agora negociando salvação, vendendo perdão dos pecados. O mensageiro desta era foi Lutero. E ali inicia o período da restauração. Foi nesta era que passaram a adorar a mãe, Maria, no lugar do filho. Você vê, cada era vai se afastando mais e se aprofundando no erro. Passaram a adorar Maria mais do que o próprio Cristo. Esta era foi chamada a era da reforma. A era da reforma. Começou com a restauração da palavra. Eles falavam sobre o sangue, né, o povo da igreja falsa,
mas não tinham conhecimento do valor do sangue, pois compravam salvação. Tiraram a Bíblia e o povo ficou na escuridão. Mas em Joel capítulo 1, versículo 4, fala desta queda da igreja, representada naqueles 4 insetos. Em Joel capítulo 2, verso 25, Deus prometeu: eu restituir-vos-ei, eu trarei de volta o que a igreja falsa destruiu. E Deus começa a restituição através do profeta, ou melhor, do mensageiro, não profeta, do mensageiro Lutero. Depois vem a 6ª era, que é a era de Filadélfia. A carta para esta igreja está em Apocalipse 3, do 7 ao 13. O cavaleiro da 6ª era ainda é o cavalo preto. A duração dessa igreja foi de 1750 a 1906. O nome da era Filadélfia, que significa amor de irmãos. O mensageiro da era foi João Wesley. Wesley deu prosseguimento à restauração que Lutero começou. Lutero começou com: o justo vive pela fé. Fé no sangue de Cristo, fé no sacrifício, não as indulgências, não a penitência. Mostrou que não precisava pagar pelo perdão dos pecados, nem confessar os pecados a padres, porque o padre não pode perdoar, quem perdoa é Cristo, se confessa a Cristo, não aos padres. E ele deu continuidade na restauração, e o trabalho dele foi trazer santificação para a igreja. Porque primeiro Lutero ensinou o quê? Justificação pela fé. Mas muitos luteranos continuavam bebendo cerveja, continuavam a vida quase como antes, somente crendo que a salvação deles estava através do sangue de Cristo. Mas Deus veio acrescentando mais luz, e Wesley trouxe a santificação, mostrando que sem a santificação ninguém verá Deus. Então aquela igreja que havia sido destruída, ela brotou com Lutero, deu ramos com Wesley, e com os pentecostais ela soltou a palha, que com Lutero ela brotou, com Wesley ela floresceu, e com os pentecostais soltou a palha, que é o que envolve o grão. Agora nós vamos então concluir com a 7ª era da igreja, que durou de 1906 até quando? Até a vinda de Cristo. Não sabemos quando será, mas sabemos que está perto. A carta para esta igreja está em Apocalipse 3, do capítulo 3, do verso 14 ao 21. Mudou também o cavaleiro, que é a estratégia de Satanás, mudou. Para esta última era é o cavalo amarelo. Amarelo, baio, né? É a cor da morte. E nesta era, neste cavalo amarelo, o diabo recebeu o nome. No primeiro cavalo branco, no vermelho, no preto, ele não tinha nome. Mas no amarelo ele recebe o nome. E o nome dele é morte. E o inferno o seguia, diz a Bíblia. Então a palavra Laodiceia significa direito dos povos. Tem alguma conotação com a situação da era que vivemos? Toda. Nós vivemos na era dos direitos. Direito da criança, direito do adolescente, direito da mulher, direito dos idosos, tudo. É a era dos direitos. A cidade de Laodiceia tinha grandes escolas, falando da cidade literal, escolas de medicina, e havia grande ciência. Olha, representando perfeitamente a situação da era de Laodiceia. Grandes faculdades, ciência multiplicada.
A cidade literal de Laodiceia sofria com frequentes terremotos, os quais acabaram minando e terminando com aquela cidade, representando claramente a situação desta era. Muitos terremotos, e concluirá com a destruição pelo grande terremoto que virá. A cidade de Laodiceia era chamada de metrópole, por ser a sede de outros 25 governos. É um tipo perfeito do quê? Do Concílio Mundial de Igrejas, onde todos estarão reunidos ao redor da velha igreja. Esta cidade tinha muitos habitantes ricos, um tipo da igreja de hoje, que diz: somos ricos e abastados e de nada temos falta. O mensageiro foi o nosso profeta William Marion Branham. As escrituras principais que falam sobre a vinda desse mensageiro está em Malaquias 4, versículos 5 e 6, onde Deus diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, João Batista, e dos filhos aos pais, o profeta desta era, levando a minha fé de volta aos nossos pais, que são os apóstolos. Também em Mateus 17, verso 11, Jesus diz: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, e na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, os segredos de Deus serão revelados. Esta é a última era. Veja que os tipos são perfeitos, irmãos. Quantos dias tem uma semana? 7. Não há um 8º dia da semana. O 8º dia é o quê? É o primeiro dia da outra semana. E nós estamos na 7ª era. O próximo passo é o quê? A eternidade. Porque o número 8 aponta para a eternidade. A mensagem tem ido por todos os cantos da terra. Porque as pessoas, irmãos, confundem muito. Eles acham que igreja e noiva é a mesma coisa. Não, se você vê na Bíblia, igreja é uma coisa, noiva é outra. Noiva é os escolhidos de Deus de cada era, que viveram a revelação trazida por Deus naquela era. Tem noiva desde a primeira era até a 7ª. E igreja é aqueles que não tiveram capacidade de ver a luz da era, mas que, mesmo assim, olharam para Cristo e creram na salvação através do sangue. Quando deram o arrebatamento agora, quem sobe é a noiva, aquela que foi chamada de todas as religiões para pertencer a esse corpo chamado noiva. Essa subirá antes da tribulação para o casamento com Cristo nas bodas. Mas a igreja passa pela tribulação. Quem é a igreja? As virgens nécias, aquelas que não tiveram azeite suficiente, mas que mesmo assim creram em Jesus Cristo e que durante a tribulação não irão se unir à besta. Esses serão salvos no juízo final. Terão a sua parte no reino de Deus. Mas infelizmente vão passar pela tribulação. Isso está tipificado em Enoque e Noé. Você vê que Enoque, ele foi transladado. Ele não viu a morte. Ele caminhou com Deus e Deus para si o tomou. Subiu vivo. Mas Moisés e Elias também subiram vivos. Mas eles vão voltar para terminar o ministério na terra e morrer. Mas Enoque subiu vivo e nunca morrerá. É o tipo da noiva que subirá sem provar a morte.
e terá os corpos transformados em corpos glorificados. A igreja está tipificada em Noé. Noé foi salvo? Foi. Mas passou pela grande tribulação, que foi o dilúvio. Entende? Mas a noiva, ela sobe antes desse grande e terrível dia. Porque ela tem recebido a mensagem da hora e ela tem se enchido com o Espírito Santo. Então nós vemos, irmãos, nós estamos no fim. É a conclusão de todas as coisas. E você vê claramente que o que o nosso mensageiro ensinou sobre as 7 eras da igreja é 100% bíblico e histórico. Você prova pela Bíblia e pela história, e não há como fugir. A situação de cada uma das eras, representado naquelas cidades que foram escolhidas para representar as eras futuras, os ídolos, as adorações, os cultos que haviam naquelas cidades representavam claramente o tipo de perversidade espiritual que haveria nas eras futuras. Então, irmãos, nós estamos no fim. É tempo realmente de arrebatamento. É tempo de nós, como diz o profeta na mensagem, a luz intermitente do sinal, a intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda. Ele diz, quando as pessoas estão ali na estação para pegar o trem, e aquela luz vermelha acende, anunciando que o trem está se aproximando, ele diz, quem tem interesse de viajar, é hora de soltar os saquinhos de pipoca e pegar a sua mala e vir para a estação. E quando nós vemos sinais mostrando que o fim está à mão, o que nós devemos fazer? Nos posicionar. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Espero que isso tenha ajudado a nós refrescar a nossa memória. E para aqueles que são novos na mensagem, né, isso te traz mais luz para você entender o que você não está numa religião, uma denominação. Nós somos um povo chamado por Deus para a totalidade da palavra, conforme Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que diz, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Amém. Essa voz clamando, sai dela, povo meu, é a voz do mensageiro de Malaquias 4, chamando a noiva para que sair da confusão religiosa. Porque assim como a primeira igreja, que se denominou a Igreja Católica, teve uma hierarquia, as outras religiões seguem a mesma doutrina, uma hierarquia. Todas elas têm o seu papinha que domina sobre os demais. Mas Deus enviou essa mensagem para nos tirar desse sistema, aonde o homem domina, e trazer para um lugar. Somos liderados pelo Espírito Santo e não por um sistema feito por homens. Aleluia! Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus pela mensagem que Ele tem nos dado, por ter nos tirado do sistema de engano. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque não somos melhores do que ninguém. Não somos capazes, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos tirou do sistema do homem, do sistema de engano, e nos trouxe para uma luz completa da palavra, nos vestiu com toda a palavra, Senhor, para que sejamos noiva, para que sejamos guardados desse tão terrível dia que vem, Pai, e vem como grande estrondo sobre a terra. Mas antes que isso aconteça,
nós seremos raptados desta terra, Pai. Agora, nos ajude, Senhor, a viver à altura do que o Senhor tem nos dado. É o que nós te pedimos, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço que o que foi falado esta noite, Pai, seja ampliado nos corações, que haja pessoas, seja pela internet, Pai, que possam ver e entender a hora, o tempo em que estamos vivendo, Pai, e valorizar mais o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Os pedidos de oração. Relô Lopes pede oração para encontrar emprego. Dalva de Oliveira Pereira pede por sua cura de Parkinson. Sérgio Luiz pede por si e por sua família. Silvia Moraes pede oração por sua saúde. Jucimar Abril pede oração pela sua saúde, pois sofre com borreliose. Neuva Vieira pede oração por seus filhos. Valtania Souza pede oração por sua família. Suzana Rodrigues pede oração por Fabiana, Luiz e Fernanda. Rodrigo Dutra pede por sua esposa. Vanderlei da Silva pede por si. Josiane Padilha pede por seu esposo. Vamos orar. E se alguém tem... Amém. Se alguém mais tem algum pedido, levante sua mão. Pai Celestial, o que é o Parkinson para ti? Nada, Senhor. Qualquer doença, como o Senhor viu esses nomes aqui representados, Senhor, enfermidades os perturbam, há mãos levantadas intercedendo, Pai, por si ou por outros. Nós oramos, Pai, e repreendemos o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Demônio de Parkinson, demônio de toda enfermidade, nós te excomungamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Conceda a vitória, Pai, sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus nós lhe pedimos. Abençoa, Pai, o nosso retorno para casa e abençoa, Senhor, também a semana dos teus filhos. Guarda, proteja, livra de todo o mal, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe. Saúde cada um seu irmão. Enquanto vamos cantando um hino, você pode se despedir calmamente e que todos tenham uma grande e abençoada semana, em nome de Jesus.